Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início a uma nova live de hoje. Com muito prazer, com a sua permissão de entrar na sua casa, nas melhores das intenções, de colocar as coisas que seja pelo menos assim, mais ou menos em dias, acerca de tudo. Porque estamos vivendo em um tempo onde não podemos focar na totalidade toda a nossa vida na questão chamada religiões, porque precisamos de conhecimento de cada coisa um pouco. E sabemos que a organização do universo, ela não é formada apenas para que se falem do espiritual. Porque enquanto carne, nós precisamos de vários, que não são poucos, para a nossa sobrevivência. Aqui precisamos da medicina, precisamos de plantar e colher, precisamos de trabalhos pesados, em construções. Um faz uma coisa, outro faz outra é especializado nisso, outro naquilo. Digamos até que a maior parte de nossa vida, ela tem que ser empregada na parte material. Porque na parte moral, o espiritual, não gasta. Até Jesus condenou que não é por muito falar que você vai ser ouvido. E ele estava pregando. Com poucas palavras resolve seus problemas do lado espiritual. Jesus disse assim: sim, sim, não, não. E eu estou fazendo aqui, tipo assim, um rodapé, para poder entrar mesmo no assunto. Até porque se colocarmos inteiramente em religiões, nós vamos ficar igualzinho cegos em tiroteio. Porque a quantidade de religiões que está existindo é a demonstração que eles não estão acreditando nem no que eles estão falando. Porque um, com a Bíblia na mão, não confere com o outro. Ou não aceita o que o outro diz. Ele é sempre o certo e o outro é sempre errado, concordando-se apenas em algumas questões. Agora, que situação viveria o mundo se dependesse só dessa área espiritual numa situação dessa? Porque os que dizem ser os grandes religiosos são os que menos estão fazendo a caridade. Você encontra maior socorro na mão daquelas pessoas que eles os condenam e dizem até serem do diabo. Você encontra o socorro maior na mão deles e talvez, raramente acontece, vindo desse outro lado aí de religião. Mas é bem mais difícil. Porque das pessoas que estão necessitados, precisando de ajuda, é que eles estão usando como refém da sua própria conquista pelos seus ensinamentos maldosos. E o pior,
com uma energia diabólica, maligna, que não deixa eles acordarem que está plantando a semente da serpente do mal. Se veem como anjos, como salvador da pátria no sentido espiritual. Coloca-se vestuários diferentes, sem palavras já estão dizendo que são maiores, sem precisar de expressão de palavras. Porque se fossem iguais, que para Deus não há grande nesse sentido e nem pequeno. Até porque é Ele que tem no controle tudo. Ele controla até a vida. Mas são desses mais carentes é que estão saindo patrocínio desses que receberam das Escrituras o que recebesse de graça dai. Porque não podem cobrar em nada esse sentido espiritual, porque é algo que não é deles. Aonde está o pensamento de um líder, de um sistema religioso que ainda não enxergou isso? Fazer uma cota, certo? Entre amigos, para socorrer um. Pode ser dinheiro, pode ser alimentação, pode ser material de construção, pode ser qualquer coisa. É aceito por Deus. Porque está tentando salvar uma vida, tentando pôr alguém feliz. Mas esse negócio traz para o caixa. Onde existe esse sistema de caixa para fazer depois a montagem do que fazer, isso não é uma religião. Isso é uma firma que composta de estatutos, de ordens. Uma ordem que nasceu entre quatro paredes e falando da vida espiritual. Sendo que Deus jamais daria esse direito, sendo que até os anjos quis fazer esse trabalho aqui na Terra. E foi vetado. Deus não permitiu. Por quê? Porque daqui de dentro dessa galáxia não tem homens com direito de ultrapassarem as barreiras celestiais, dando esse passaporte a ninguém. Então, milhões desse pessoal, usando a mesma Bíblia, interpretando-a de maneiras diferentes um do outro, usando ela em vez para salvação, para condenar pessoas ao inferno e outros dar direito ao céu, tomaram a cadeira de Deus. Assim, aparentemente, né? Porque isso jamais eles vão conseguir. Anjos lá no céu, a terça parte, tentou fazer o que esses pastores, esses estão fazendo e não conseguiram. Certo? Foi lançados de alto a baixo. E alguns, parte deles está nas trevas exteriores, presos, sem direito nem de passar por aqui, como muitos deles estão passando. Que Deus ainda deu essa liberdade. Certo? E para eles não estão chegando nem a revelação. Quando Moisés
passava aquele povo pelo deserto, existiu-se um homem ali no meio, chamado Coré, que foi incentivando as pessoas no sistema religioso. Tanto que ele disse, se Deus ouve Moisés, por que não a nós? E foi pregando as asneiras dele. Ele, naquela hora, ele estava assinando a sentença dele. Estava deixando o lado onde Deus estava governando através de Moisés e ele estava tomando uma decisão dele, sem mandado de Deus, certo? Com escolha própria. Eu estou certo, tem que me obedecerem, eu faço assim, eu faço daquele outro jeito, como se Deus fosse obrigado a seguir a ele e não ele seguir a Deus. Essas pessoas estão obrigando a Bíblia a seguir a ele e ele não está seguindo a Bíblia. Porque se ele tivesse, ele estava fazendo diferente. Que o apóstolo São Paulo viu isso. Que estava obrigando as pessoas a seguirem as suas falsas doutrinas, falando dessas pessoas. E mais, a Bíblia que temos, ela tem em si, que ela é um livro, traduções que já foram feitas, difíceis, exatamente para que não pudéssemos entender com facilidade. Porque as traduções de 4 idiomas, eu sempre dizia que era 3, mas é 4 idiomas que tem no Israel. Cada um fala de uma coisa que às vezes tem sentido, mas tem outro sentido também que a pessoa pode tomar. Ou seja, é um pouco complicado, certo? Mas a verdadeira escritura está lá em Israel, com traduções tão terríveis que dá medo até dizer. Onde houve-se a troca de tudo que colocava Deus em primeiro lugar, já colocou o direito de terem intermediários. Certo? Onde eu vi uma palestra de uma pessoa que lança um desafio a qualquer que seja nesse país a provar o contrário. Aliás, ele exige que a pessoa investigue que o nome de Jesus, que foi aprendido por nós desde criancinha, pelos nossos avós, na tradução da Bíblia original, é o Messias, que nessa também nós encontramos assim, em algum lugar. Mas na tradução do linguajar, do idioma, a palavra Jesus é porco. Você viu que situação? Porque ele é o Messias. Ah, não, alguém pode dizer, mas no Novo Testamento tem até os apóstolos falando de Jesus, sim, porque os apóstolos já foram depois de quando fizeram essa mudança. Que essa mudança foi feita no tempo de Jezabel. Porque Jezabel tinha 450 profetas de Baal,
quer dizer, fundamentos do diabo, que profetizavam-se diabolicamente e ela era a chefe daquela coisa. E Baal, para ela, significava Deus. Baal. E ela não aceitava, Jezabel, que Baal perdesse para o Deus do universo, o Deus verdadeiro. E então ela proferia palavras blasfêmias e das mais terríveis contra o Senhor nosso Deus, a ponto de ter trocado o Messias por porco. Tá? E veio começando isso, nascendo de outras igrejas piores do que essa. Por isso que o Apocalipse diz: sai dela, povo meu, para que não incorra com tuas pragas da grande Babilônia e as suas filhas. O que é que o povo entende disso? A grande Babilônia todo mundo já sabe. E as suas filhas são quem? São seitas ou religiões, como querem chamar, manufaturadas, que estão seguindo os preceitos de Jezabel, certo? E aí, vejam o que Deus fez para acabar com aquela lei que ela tinha colocado. Mandou Elias ir lá, todos que estão com Bíblias na mão, e às vezes me tendo até como louco, e fazer aquele desafio com os profetas de Baal. Foi Deus que mandou Elias ir lá para fazer o desafio. Chegou lá, eles se retalharam todos, porque era para oferecer holocausto ao seu Deus. Elias dizia: eu vou oferecer ao meu, e vocês oferecem ao deles, ao de vocês. O que responder com fogo, sem nós usarmos fogo? Esse é o Deus. Aqueles homens tinham tanta certeza que o Deus verdadeiro era Baal Zebu, significando Deus, chefe do inferno. Eles tinham tanta certeza que topou o desafio. E depois se cortaram-se todo, lâminas, a outra tradução diz canivetes, e gritaram, até perder a voz, alguns nem de pé conseguiam ficar mais. E Elias lá sentado do lado, e ainda ironizava: grita mais alto, quem sabe ele está dormindo, ou viajou. Porque Elias tinha certeza do Deus que ele estava seguindo, que esse era o verdadeiro Deus, e não o Baal Zebu, o Deus daquela mulher. Veja bem o acontecimento. Tendo lançado o desafio, eles não conseguiram nada. Elias falou: agora o meu eu quero um pouco mais. O de vocês eu não exigi isso, mas o meu eu quero que abra um rego em volta do meu altar. Consertou lá, pôs umas pedras, não era aquela coisa bonita lá de Baal, porque geralmente as coisas assim, muito provocante, é que leva a pessoa a maior queda. Ele não, ele pegou umas pedras lá e montou para colocar em cima. Falou: agora abre-se em volta um rego profundo e encha-se de água. E joga água sobre todo o holocausto. Isso significa: vocês vão ver o que é Deus. Além de ele vai responder com fogo, como foi o nosso desafio, ele vai ainda mais pôr fogo em cima da água.
e falou pouco com Deus. E chegou a vez dele, né? Quando ele disse para que Deus respondesse com fogo, o fogo caiu do céu, consumindo o holocausto e lambendo toda aquela água que existia ali. Agora vamos seguir. O que aconteceu? Foi dado a ordem a Elias que levasse aquele povo para fora daquele local e os matassem todos. Será que Elias sozinho mataria 450 homens? E mais, que a Jezabel, é claro que ia acionar o exército dela lá, os paralelos, porque eles faziam parte da religião. Eram profetas. Mas, vejam bem, a Bíblia conta que morreram-se todos. Deus eliminou os pregadores falsos, os falsos profetas. Ele disse, ai daquele homem que disser que eu tiver dito alguma coisa que eu não disse. Essa pessoa será exterminada de entre o povo. Com esse tanto de profetazinhos, de tupetes que tem por aí, mentirosos, profecias que Paulo disse, examina o profeta aí e tal, a vida desse elemento que está dizendo que é profeta, que só duraram até João, para ver se cumpria de Deus, senão, que Deus pode uma hora mandar por um deles, é ele que tem o comando. Se fosse assim exterminar de entre o povo no sistema mortal da carne, nós ia achar carniça para toda a banda. Porque desrespeitam a Deus em sua pureza e essência. Por isso, arriscaram uma blasfêmia como essa. Tanto é que na época de Natal, imagina você qual é o maior sonho do povo por estar enganados, pobres. Pobres, coitados. Primeiro, o nascimento de Jesus é propagado pela Bíblia que nasceria no primeiro dia do mês de Abib. Isso seria no final de março ao começo de abril. Você pode fazer pesquisa. Seu celular, dicionários. E colocaram Jesus, que eu já tenho tristeza até de dizer esse nome, que eu vou mudar. Eu vou passar a o tratá-lo com o seu nome, Messias. Certo? Porque a mentira só dura até a verdade chegar. Muitas vezes eu estou plantando espinho pensando que vai ser até uma planta comestível. Colocaram ele além do mês de dezembro, seu último mês do ano, pois nos últimos dias, 25 de dezembro. Vejam qual é o maior desejo de uma pessoa que quer comemorar com festa o aniversário dele, já num dia totalmente trocado, já com o nome trocado e posto numa blasfêmia. Mas tudo bem, não estando sabendo, né? É o meu caso. Que lá desde criança já se falava assim. Mas veja qual é o maior desejo da pessoa, não é um porco, uma leitoa assada, não é isso? É porque os acontecimentos, é como eu disse na live de ontem e de antes de ontem, tem origem. Uma coisa se liga à outra. Para mim falar, como eu disse numa live passada, de uma bicicleta antes que tivesse sido inventada, e eu dissesse é mais ou menos como uma bicicleta. Eu não tinha dado a resposta que ele me perguntou com que parecia algo. Porque nem eu sabia
se nunca tinha feito. Então, vem trazendo a sombra. Você passa ao contrário, tipo o sol estiver batendo, vai aparecer uma sombra numa parede ou no chão. Aquela sombra é você. Só que não é nada. É só a sombra. Mas se o Pedro ou José ou o Manuel fazer uma fila com você, também nesse sistema, eles vão ter a sombra deles projetada lá no chão, na parede ou em algum lugar. Mas a sombra é do Pedro, é do Manuel, é do Geraldo, e a sua é sua. Mas a dele também não vale nada. Sabe por quê? É só a sombra, mas é a origem de alguém que deixou projetada a sua sombra. E como a origem que deram covardemente por Jezabel e sacerdotes do passado, que hoje tem por aí querendo tirar onda de salvador da pátria e de religiosos, que são os mesmos, são os filhotes, certo? Que vem proliferando sobre a terra, mas não deixou os costumes. Está usando as sombras. Essas pessoas colocaram covardemente essa blasfêmia, das mais altas que eu conheço, em cima do Filho de Deus, o Messias, o Cristo de Deus. Você tem noção, amigo ouvinte? Se você tem dúvida dessas coisas, procure dicionário. Ou pesquisa pelo seu celular, que às vezes você tem mais habilidade até do que eu. Mas sai dela, povo meu. Está em Apocalipse. Para que não incorra com as suas pragas. Da grande Babilônia, da grande Jezabel e as suas filhas. Jezabel era uma prostituta de alto escalão. Ela comandava casas cheias de prostituição. Ela conquistou Acabe, que era um temente a Deus, com as suas astúcias sexuais. Ele virou um cão de guarda, de estalar o dedo e Acabe vinha. E depois, arrependido de ter pecado contra o Deus verdadeiro, que ele conhecia as doutrinas e sabia muito bem que ela teria chamado o Filho de Deus de porco. Ele entrava num saco cheio de cinza e ia se punir a si próprio, pedindo perdão a Deus. E muitas vezes Deus o perdoou, por causa que ele tinha sido seduzido com muita força por uma pessoa incomum, que tinha inventado os mais variados tipos de pinturas para que se apresentasse ainda mais bela das mulheres. Conquistou Acabe. A ponto que Acabe foi indo, Deus perdeu a paciência com ele, mesmo vendo que ele o temia, mas não deu para tolerar mais Acabe. A sua geração toda, até ele, os cães comeram o seu sangue. E às vezes até os seus cadáveres, até a quarta geração. Tem muita gente brincando com Deus. É lícito que haja escândalo. Jesus falou, é necessário porque não tem como virar santo aqui. Alguém vai se escandalizar. Mas deixou a proposta. Mas ai daquele por quem o escândalo vier. Ai daquele que tiver posto pessoas chamando Jesus, né, usando essa expressão de hoje, de porco. Porque essa palavra traduzida lá no grego
no hebraico, é porco. Ou seja, tu és porco. Foi o que Jezabel disse. Certo? Assim como filho não é nome, é porque tem um pai. E pai não é nome porque tem um filho. Então Deus tem o seu nome. E o seu nome é maravilhoso. Né? E Jesus tem o seu nome, que não é porco. Certo? Entre pelas revelações, amigo. Sabe por quê? Porque poucos vão conseguirem. Os que tinham que serem salvos já estão salvos antes que houvesse mundo. Às vezes estão aí por aí errados, mas Deus diz: eu terei misericórdia daquele de quem eu tiver misericórdia. Eu já tenho dito, Davi, com 1.600 mulheres, fora as concubinas, ainda colocou na frente da batalha o seu maior amigo para que morresse para ele pegar a mulher dele. Mas, no entanto, na Bíblia ele está colocado como homem segundo o coração de Deus. Ou vamos achar ruim isso e vamos peitar a Deus? É Ele quem manda. Ah, não, mas então assim não é honesto nem misericordioso. E o que o povo acha que é misericórdia? Ele próprio disse: misericórdia quero e não sacrifício. Ou seja, deixa de ser trouxa. Fica aí se acabando aí em jejuns, massacres, friagens e deixando de fazer alguma coisa que você gosta por sacrifício. Eu quero a misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é isso que esse pessoal que diz que é embaixadores de Deus não tem. Porque se eles tivessem ela, eles não faziam com as viúvas o que eles estão fazendo. Eles não vendiam essas porcarias, enganando as pessoas em nome de Deus. E por amor a Deus e por desejo de salvação, eles compram isso. Eu digo a pura verdade, meus amigos. Pastores trazendo mensagem na minha casa, ou seja ele padres, eu não estou contra nada do que ele faz. Isso é problema deles. Eu tenho a obrigação de dizer que eu não aceito fazer o mesmo que eles fazem. Na minha casa, esse pessoal não entra para trazer essas patavinas. Entra como até amigo, podemos ser. Eu só não posso fazer o que ele faz. Mas ter ele, tudo bem. Ele pode almoçar comigo, é um prazer. Pode tomar um café comigo, é um prazer. Mas não toca em religião, não, por favor. Porque eu sou religioso. E eu tenho um compromisso diretamente com Deus. De obedecê-lo, respeitá-lo. Por isso a minha vida, mesmo considerando que eu não sou uma pessoa bem conceituada, assim, em termos de evolução de bens materiais. Mas tem uma vida formidável, maravilhosa. Quando eu preciso de uma coisa, claro, tudo dentro do limite, porque Deus não é nenhum cambista, né? Eu não vou me ajoelhar e falar: Senhor, me faça acertar na telecena ou na cena. Seria um desrespeito. Ele não é Deus de negócio. Ele é Deus de vida espiritual e glória, e vida com abundância. Mas aquilo que Ele vê em mim, que eu estou pedindo o necessário, eu recebo, prezado ouvinte. Você pode não acreditar. A ver, eu peço num dia, no outro eu já recebo. Mas sabe por quê? Eu sou um pecador. Eu sou, mas reconheço que sou. E não é reconhecendo ser um pecador que eu vou passar você a ser também. Eu tenho que deixar essa parte para o único
que ficou para fazer o Espírito Santo de Deus quando Jesus foi embora daqui, dessa terra. Certo? O Messias e não o porco, traduzido lá para Israel. E não é Israel que chama ele de porco lá não, viu? É os tradutores que já com a semente de Caim, que Eva prostituiu com a serpente, gerou, como até hoje acontece, é raro, mas tem filhos gêmeos, eu já disse isso em live, que tem o pai de um é o mesmo pai do outro, é porque até 72 horas isso é possível que aconteça, numa média de 11 mil casos. Pode acontecer. O pai de um não é o pai do outro. É que o pai não são os mesmos, são gêmeos. Depende do contato sexual que a mãe teve nesse intervalo de 72 horas. Certo? Eva saiu andando sozinha pelo meio, num pé de fruta que também não existe. E puseram o nome de maçã. Deus nos chama como lavoura de Deus e não temos nenhuma folha. Está faltando revelação, amigo, para que nós não venhamos a blasfemar. E o segundo contato que ela teve foi com Adão, por isso foi gêmeos. Deu à luz a semente de Caim e depois a semente de Abel. Veja aí quem era o pai de Caim. A semente de Adão. A semente de Caim era da serpente. Vindo da serpente. E a de Abel vindo de Adão e Eva. Veja quem era o pai de Caim. Sem mais, sem menos, matou Abel. Sabe por quê? Porque ele era o diabo. Certo? Na Bíblia original, sem tradutores malandros, que foi se traduzirem como é o original, no linguajar que dá origem à palavra, muda muita coisa na nossa Bíblia. Se você me perguntar agora, então essa Bíblia não vale nada, então, no caso? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem coisas dentro dela que os homens malignos fizeram um veneno mortífero, até no sentido espiritual. Meu amigo, Deus não fez você para dar de presente para Satanás, não. Veio vindo ao tempo, longo do tempo, catástrofes, morrendo de multidões, é porque Deus entra em ação e essa semente maligna ele extermina. A terra está afundando em vários lugares, amigo. A coisa está pegando, viu? É porque está chegando a hora. Senhor, meu Deus, eu agradeço muito pelo Senhor ter nos enviado o Messias. O significado dessa palavra é profundo. Enviado de Deus e Filho do Altíssimo. E que o Senhor tem enxergado a nós, enviou várias vezes o profeta Elias, o mesmo que destruiu os profetas de Baal, e que vai estar pregando em Apocalipse, nessa era Apocalipse, para poder resumir, marcando na testa dos que são os eleitos do Senhor, antes que o mundo existisse, e veio passando por vidas. E nós estamos aqui, meu Pai. Perdão, Senhor, por ter caído muitas vezes em falsas traduções,
Mas vamos seguindo por revelações, por isso que Jesus falou para examinar. Ele sabia que ia acontecer essa bagunça. Mas o que estiver certo dentro dela, revele-nos. E nos acorde assim como tem feito com a gente, para ir sendo revelado. Em nome de nosso Senhor Jesus, que, usando as palavras anteriores, é muito triste, e que direi, em nome do Messias, nós o agradecemos acima de todas as coisas, os santos Espíritos do Senhor, os trabalhadores. Assim seja. Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.